Então, muito boa tarde a todos. Vamos dar início ao debate sobre o livro da história da era da desinformação. Um livro que é da coleção Povos e Cultura, uma iniciativa do CEPCEP, do Centro de Estudos de Povos e Culturas de Expressão Portuguesa. E temos aqui o diretor do centro, o professor Fernando Diaco, que juntamente com a Universidade Católica Editora da UCP Press, estamos aqui na Feira do Livro, então a promover esta obra. Para o debate temos a professora Marília dos Santos, professora associada com a agregação da FCH e também coordenadora desta edição. Temos o professor José Miguel Sardica, professor associado com a agregação também da FCH, docente do IEP da Católica e diretora adjunto do Programa Interuniversitário de Doutoramento em História. E, last but not least, a professora Maria João Vaz, professora associada e diretora do Departamento de História da Escola de Sociologia e Políticas Públicas do ISCTE. Portanto, temos aqui uma ótima mesa e ótimos oradores para termos então o nosso debate. Vou passar a palavra ao professor Fernando Diaco. Muito obrigada. Obrigado, Sr. Dr. muito obrigado pelas suas palavras. Cumprimentava, em primeiro lugar, os meus colegas, companheiros de painel, a professora Marília dos Santos Lopes, coordenadora deste projeto, a professora Maria João Vaz, o professor meu colega José Miguel Sardica. Cumprimento também a audiência que aqui está connosco. E vamos falar então um pouco sobre esta obra e sobre esta temática, História na Era de Desinformação. Trata-se, como foi referido, de uma obra publicada pelo Centro de Estudos dos Povos e Culturas de Expressão Portuguesa da Universidade Católica, que neste ano, em 2023, comemora os seus 40 anos, e esta obra, que é um projeto de investigação coletivo, insere-se na coleção-mãe do Centro de Estudos, que é a Povos e Cultura, que publicou já este ano a obra Lições da Pandemia, Aprender com uma Experiência Limite, e em anos anteriores publicou a obra em português, Falar, Viver e Pensar no Século XXI, com a colaboração de cerca de 40 autores, 40 investigadores de todos os países de língua portuguesa, e publicámos também, em anos anteriores, o livro Sociedade do Cuidado e o livro Património Cultural e Transformação Digital. Estas últimas obras, livros da coleção, são marcadas por projetos de investigação coletivos com dezenas de autores. História na Era da Desinformação. Por isso, um tema que me parece, mas vamos ouvir os nossos comentadores, membros do painel, muito atual, que levou aqui quase 3 dezenas de autores a refletirem, a investigarem e a escreverem textos de grande qualidade. E também, como diretor do CEPCEP, agradeço mais uma vez a colaboração de todos os colegas neste projeto. Mas ia passar a palavra à professora Marília Santos Lopes para uma breve apresentação do projeto, do seu trabalho, dos seus objetivos, etc. Muito obrigada, Fernando. Muito boa tarde, caros colegas, caros amigos, interessados na história da era da informação. Mas este livro nasceu de um desafio que o Fernando Diaco lançou, e por isso aqui mais uma vez o meu profundo agradecimento por ele nos ter metido nesta árdua tarefa, mas penso que extremamente importante. Aproveito também para agradecer à Universidade Católica Editora, na pessoa da doutora Anabela Antunes, que mais uma vez portanto, publicou os trabalhos, como o Fernando Diaco acabou de dizer, do CEPCEP, nesta edição do Povos e Culturas. E também que nos desafiou hoje para estarmos aqui a falar deste livro, que é com todo o gosto que o fazemos. Naturalmente, o meu agradecimento à Maria João Vaz e ao José Miguel Sardica, ambos autores da obra, que logo pronta e generosamente aceitaram estar aqui hoje para debatermos sobre este tema. Como vos dizia há pouco, portanto, nasceu de um desafio que tem a ver com a noção de que a história está
se calhar a perder terreno, ou se calhar a ter concorrência de muitas informações, como todos nós sabemos, online e em outros mídia, portanto informações muitas vezes delas falsas e imprecisas que se espalham rapidamente, que leva portanto ao surgimento de narrativas distorcidas e com a falta de verificação dos factos e portanto a disseminação viral daquilo que chamamos de desinformação podem obviamente afetar a compreensão e a interpretação dos dados históricos. A proliferação da desinformação pode naturalmente também abalar a confiança na história, na ciência histórica, naquilo que ela pode produzir, e isso lança naturalmente, portanto, um ambiente em que se duvida mais das fontes de informação tradicionais. E por isso é importante refletir, debater sobre este tema, ainda por cima mais em um tempo em que nós ouvimos a história justifica tudo. A história justifica a guerra, a história justifica a violação dos direitos humanos, a história, portanto, vai criando várias, ou melhor, os mídia vão criando várias e diversas versões dos acontecimentos, pondo assim em causa a veracidade e a validade da ciência histórica. E, portanto, como dizia o professor Fernando Guilherme, com toda a certeza, tornava-se urgente, tornava-se oportuno, mas necessário debater o lugar da ciência histórica. E assim nasceu este livro, naturalmente, só pôde chegar ao fim graças à colaboração de dois que estão aqui, mas de todos, de 26 autores, também eles generosa e prontamente acederam com o seu saber, com o seu entusiasmo, com o seu empenho em produzir artigos para reflexões para este livro. Também fiquei muito satisfeita porque eram 26 investigadores de diferentes gerações, também a história é filha do tempo e, portanto, as perguntas também vão sendo outras, vão sendo renovadas e, portanto, fiquei muito satisfeita de termos historiadores de diferentes gerações, de diferentes universidades portuguesas, também não ser só de Lisboa, mas de todo o país, termos aqui representantes, portanto, das diferentes universidades portuguesas e estrangeiras, também da Irlanda, de São Paulo, entre outras, e, portanto, e também aquilo que me parece muito importante, de diferentes áreas disciplinares. Temos colegas da história moderna, temos colegas da história contemporânea, temos colegas das ciências da comunicação, temos colegas da história da arte, temos colegas das artes, portanto, da literatura comparada, e, portanto, esse é também um motivo de regozijo e de satisfação, portanto, poder ter reunido neste projeto autores de diferentes áreas disciplinares. E, portanto, como estava a dizer, neste período que muitos classificam de pós-verdade, o CEP sentiu a necessidade de contribuir com um volume que fizesse e refizesse, portanto, a narrativa sobre tópicos que o Centro tem vindo sempre a estudar e que estão impressos no seu nome, Centro de Estudos de Povos, de Culturas de Expressão Portuguesa. Portanto, esse foi também um tópico muito importante na compreensão e na organização do livro. Por isso procurou-se aflorar temas e problemas, portanto, do passado, mas que de um passado presente que pressionam o presente, ou seja, a história das minorias, a história colonial, mitos e tábuas da história, a recriação museológica. Sabemos a enorme discussão que nos nossos dias temos
à volta deste tema da recriação museológica e artística da memória identitária, entre outros, no sentido de dar voz a realidades ou assuntos, tópicos conhecidos ou menos conhecidos ou até mesmo silenciados. Se calhar só breves palavras, não vou conseguir naturalmente apresentar como gostaria cada um deles, todos eles têm grande importância, mas se calhar rapidamente dar uma estrutura do livro. O livro está dividido em 4 capítulos que procuram, portanto, responder a estas temáticas. Numa primeira parte, que titulamos História, Mídia e Informação, visa-se exatamente refletir sobre estas relações muito porosas entre os mídia e a informação, na sua análoga função de procurar a verdade e de criar informação sobre determinados acontecimentos, seja em relação ao processo da informação em geral, seja, portanto, da importância da imprensa, por exemplo, como veículo do retrato social, do ponto de vista do território nacional ou da diáspora portuguesa. Os mídia, como nós sabemos, e não é só de agora, assumem um papel fulcral de agente da história, tanto no cotidiano, como faz a Maria João Vasques, que depois vai falar um bocadinho sobre o seu texto Crime na imprensa portuguesa, ou também depois em momentos de história marcantes, com especial destaque para o tempo do Império no século XX, como fizeram e abordaram Filipe Ribeiro Menezes, sobre a participação portuguesa na Primeira Guerra Mundial, vista do Brasil e dos Estados Unidos da América a partir da imprensa também, ou então da rádio, como Nelson Ribeiro e Rogério Santos fizeram. Para depois, numa segunda parte, que intitulamos História, Memória e Narrativa, tem por objetivo salientar aqui o papel da história como narrativa, como forma de contar o que aconteceu, mas também como memória do que passou. E por isso recorremos também a outras narrativas na sua relação com a história, que narram e recontam também alguns dos acontecimentos e as suas percepções com vista a recolher novos olhares e perspectivas. E por isso também não esquecer exatamente que a história é uma narrativa ao serviço da memória, que está em constante construção e reconstrução, e por isso há aqui todo um pensamento, digamos, uma oscilação entre o esquecimento e a recuperação, não é? Portanto, momentos esquecem-se umas coisas, recordam-se outras, e por isso alguns dos colegas debruçaram-se sobre estes temas, como foi o caso do colega Rui Bubiano, sobre a oposição do Estado Novo, ou, portanto, também na tradução da memória em discursos museológicos e artísticos, cinematográficos, como fizeram a Maria Isabel Roque, a Alexandra Corvelo, o Luís Urbana, a Teresa Pereira e o Jorge Seabra. Portanto, também através exatamente, portanto, ou da literatura, ou das artes, ou do cinema, portanto, aqui recuperar a memória, a representação, e que é também muito interessante, mais uma vez aparece aqui questões da representação do outro, não é? Com o cinema é sobre Cabo Verde, a Alexandra Corvelo fala sobre a recepção dos Byong's Namban do Japão, portanto, ou seja, essa representação do outro, ou digamos do colonialismo em geral. Já a terceira parte, eu estou aqui a correr contra o tempo, portanto, ok, obrigada. Já em usos da história, portanto, o terceiro capítulo serão então abordados exemplos de como a história é lida, percepcionada, reinventada em diferentes momentos e períodos, em que como é que esse entendimento ou ressentimento se carrega e se conserva por muitos e muitos anos nas consciências das comunidades. E por isso tivemos aqui a participação
o colega Helder Gomes, que trabalhou essa de Queiroz, ou então colegas que trabalharam a questão do outro na construção de uma heteroimagem, como por exemplo em relação à China, ao Oriente, como salientam Marta Pacheco Pinto ou Everton Machado, ou então à história, ao serviço do presente, como sublinha Elsa Cardoso, mas também o José Miguel Sardica, que depois teremos o gosto de ouvir daqui a pouco. Por fim, o último capítulo, naturalmente, conhecer episódios, acontecimentos, percepções ocultados, digamos assim, ou censurados. Por isso, o último capítulo chama-se Silêncios na História, Silêncios da História, apresentando populações e grupos sociais ignorados, discriminados na e pela história, nomeadamente a população de origem africana, como fez a reconhecida historiadora da África Isabel Castro Henriques, sobre uma população africana nas terras do Sado, ou também o José Alberto Tavim, sobre a presença judaica, mesmo após a expulsão dos judeus em 1496, essa relação continua a fazer-se sentir na história portuguesa. Mas também o trabalho historiográfico intenta, portanto, recuperar, digamos assim, para estas populações o seu devido lugar na história, ou alterar compreensões e modificações historiográficas, como destaca Miguel Rodrigues de Lourenço no seu artigo sobre a Inquisição em Goa. Também houve lugar para novas metodologias, seja na própria história, como a etnografia histórica, como os nossos colegas, entre outros, Paulo Tudor Matos, fizeram, ou nas artes, as abordagens das micronarrativas nas instituições artísticas, o silêncio que se ocorre nas instituições artísticas da nossa colega Luísa Santos. Também estes são contributos importantes da história numa era em que a informação é um passo indispensável para o conhecimento. Por isso, desculpa estas breves palavras, mas foi a ideia exatamente procurar aqui oferecer, através deste livro, uma reflexão, como foi dito já no início, coletiva, multidisciplinar, digamos, em 4 momentos, em 4 perspectivas, contando para isso com a colaboração de conceituados especialistas que nos ajudaram a fixar um momento de reflexão histórica sempre em construção. Obrigada e vamos continuar aqui. Muito obrigado, Maria. Obrigado. Eu passava agora a palavra ao José Miguel Sardica. Muito obrigado. Eu queria começar, evidentemente, por cumprimentar o professor Fernando Ilharco, pelo Centro de Estudos dos Povos de Culturas e Expressão Portuguesa, a coordenadora da obra, a minha colega Marília de Santos Lopes, a minha colega também do ofício, Maria João Vaz, a doutora Anabela Antunes, sempre com grande empenho realiza estas edições, e também, seja-me permitida a nota institucional ao vice-reitor da Universidade Católica, o professor Penta. E agradecer, evidentemente, o convite. Em primeiro lugar, eu queria fazer um cumprimento e dizer 2 coisas, basicamente, e depois passaria à nossa colega Maria João Vaz. O cumprimento é o facto de nós estarmos perante um livro, eu estou à vontade para dizer isto, porque não coordenei a obra, sou apenas autor, portanto fui convidado, de ter conseguido reunir 26, não é? 26 diferentes enfoques e diferentes estudos e diferentes vozes acerca de um ofício, a história e a reflexão histórica, que tem cada vez menos cultores e cada vez menos público. E, portanto, os livros em geral, e temos aqui uma feira cheia de gente, ainda bem, os livros em geral são instrumentos de conhecimento, mas são cada vez mais acessíveis. Ou seja, editar um livro em ciências ditas sociais e humanas é cada vez mais uma afirmação de civismo e, portanto, está de parabéns a editora e está de parabéns a coordenadora da obra, a nossa colega, por ter reunido vontades e por ter concebido nas 4 partes que explicou a maneira como a história
conhecimento, a investigação, os olhares, aquilo que é dito e aquilo que é silenciado, dialogam muito bem neste livro e nos apresentam, a unidade é sempre complicada quando se coordenam 26 autores, mas se apresentam aqui estados da arte de diferentes temas e de diferentes abordagens muito interessantes. A segunda coisa que eu queria dizer é, ao fim e ao cabo, sobre o título e sobre a maneira como parece que ele pode ser entendido por quem vai ler a obra, a história na era da desinformação. Eu acho que cada vez mais, quando nós olhamos para os nossos dias, enfim, desde há uns anos esta parte, que palavras como desinformação, ou expressões necessariamente equívocas como fake news, equívocas porque se elas são fake não são news, e se são news não podem ser fake, mas numa era de pós-verdade, de pós-empirismo, de pós-certeza, nós vivemos numa era em que o conhecimento sólido da história oferece alguma coisa, um conhecimento empírico e um arquivo de memória torna-se cada vez mais importante. Nós sabemos que a desinformação foi, e vários historiadores o dizem, um dos grandes motores da história. Na nossa época isso não é novo. Já tivemos outras épocas históricas em que a desinformação, a mentira, a falsificação de evidência ao serviço das mais distópicas narrativas políticas aconteceu. Quando muito, e se a história não se repete, ela rima, como dizia o escritor norte-americano Mark Twain, e, portanto, talvez vivamos hoje numa época em que é maior a desinformação e é maior a tentativa de obliterar aquilo que é conhecimento histórico, mas se a desinformação é um motor da história ou na história, a história é o grande fact-checker de narrativas que hoje temos. De narrativas políticas, de narrativas sociais, de narrativas económicas, culturais, de tudo. E ajuda-nos, sobretudo, a perceber que há uma densificação e há uma espessura no tempo e na reflexão que o direito nos dá, pelo seu conhecimento histórico, a sociologia também, a economia, mas eu gosto de pensar que o ofício que todos nós cultivamos é o ofício que permite unir todos esses diferentes ângulos do conhecimento numa narrativa que nos dá um sentido de pertença e um sentido de evolução. Eu acho que a história, este livro mostra muito bem, a história torna o passado menos opaco, e por isso nós gostamos de ler livros de história, mas torna sobretudo, e daí a sua utilidade cívica, o presente menos caótico e se calhar o futuro menos surpreendente. Não permite adivinhar o futuro, deixaremos isso para astrólogos ou para videntes, com devido respeito por essas ciências, por alguma razão chamadas ocultas, mas torna o futuro menos surpreendente porque nos permite perceber padrões recorrentes. O desenvolvimento económico, o extremismo político, a guerra, o consenso que a democracia pode criar ou não, tudo isso são discursos que vêm da história e que nos permitem compreender, se calhar, um bocadinho da história. Reparem que todos nós, isto é exterior à história, somos feitos de histórias, somos feitos das nossas histórias. E por isso causa-me espécie porque é que a principal de todas as histórias, que é a história que nos une todos, a história enquanto narrativa coletiva de uma sociedade, de um regime político, de uma área geográfica, o que é que seja, é dispensável. E se o indivíduo que se torna amnésico perde a capacidade de se relacionar em sociedade, de se integrar na sociedade, perde a capacidade de compreender o outro, perde a capacidade operacional de se conduzir na sua vida, coletivamente uma sociedade sem história é uma sociedade amnésica. E é da amnésia que vêm duas coisas que me parecem ser particularmente graves hoje. É acharmos que tudo começou ontem à tarde e, portanto, acharmos que todas as soluções podem ser experimentadas e não podem. E, em segundo lugar, perdermos, lá está, a capacidade de olharmos para a história como um repositório, como um laboratório de bons exemplos e de maus exemplos, os primeiros, se calhar, a reviver, os segundos a evitar.
E a terceira coisa que eu gostava de dizer tem que ver com o capítulo que, muito simpaticamente, fui convidado a participar no livro. Eu inicialmente até tinha pensado em fazer uma coisa mais genérica, como a coordenadora da obra se lembrará, que era exatamente pegar no título que nos tinha sido sugerido, a História na Era da Desinformação, e fazer um ensaio mais genérico debaixo desse mesmo título. Mas depois achei que devia concretizar um bocadinho um estudo de caso, que tem que ver com a utilidade de, em Portugal, nós conhecermos o século XIX e conhecermos o todo da história contemporânea para compreendermos aquilo que é a democracia em Portugal hoje. Há uma grande batalha da memória e eu inspirei-me um bocadinho para fazer o meu texto naquela polémica do ano passado, suscitada pelo início das comemorações do cinquentenário de 1974, que acontecerá entre 2024 e 2026, e aquela batalha de saber em Portugal quem é que são os donos não só da Revolução de Abril, mas da democracia em geral, e das narrativas muito conflituais que esquerda e direita hoje nos apresentam, e vamos vê-las batalhar em torno dessa memória. E o meu estudo de caso é convidar o leitor a pensar que a descoberta da democracia, de grande parte dos valores e práticas que hoje balizam a democracia, soberania nacional, debate, constituições, eleições, responsabilidade pública, liberdades de imprensa, de expressão, etc., não aconteceram em Portugal apenas a partir de 74, e se calhar a democracia deve mais ao chamado constitucionalismo monárquico no século XIX do que deve ao sectarismo republicano e do que deve à ditadura do Estado Novo. Portanto, é um convite para que possamos reavaliar o século XIX. A Maria João Vaz também lida com o século XIX, e portanto também será sensível a este argumento, e descobrirmos que há uma história longínqua das liberdades em Portugal, que se alguma coisa o estado da democracia hoje em dia revela é que essa história foi dramaticamente interrompida no século XX, ao longo de grande parte do século XX, e portanto tivemos que reaprender a viver em democracia, e aí a história do século XIX em Portugal pode ser um excelente laboratório de experiências para solidificarmos uma democracia que vai para 50 anos e que tem os defeitos que todos nós podemos identificar à direita, à esquerda, ao centro, onde quer que seja. E por isso lembrei-me desta história da era da desinformação através de um estudo de caso, que é de facto o constitucionalismo monárquico e o que ele pode ser em termos de lição cívica. Muito obrigado, Zé Miguel Frederica. Passava agora a palavra a Maria João Vaz, também autora e investigadora deste livro. Muito obrigada. Antes de cumprimentar, eu queria já, não é responder, mas juntar-me ao Engenheiro Miguel para dizer que, quando resolvi estudar o século XIX, estava no século XX, eu achei que para compreender o século XX era mesmo preciso ir ao século passado, era mesmo preciso ir ao século XIX. Eu acho que o século XIX está na base da compreensão do mundo atual. Para fazer este primeiro parte, eu queria cumprimentar a pessoa que teve a ideia e agradecer, cumprimentar a pessoa que a executou, que é sempre um trabalho mais duro, e cumprimentar 26 autores é uma tarefa altura, cumprimentar o Engenheiro, agradecer à editora, cumprimentar os tradutivos, amigos, a família, também que veio. Eu fiquei, não se ouve bem. Este é melhor. Pronto. Eu fiquei neste alinhamento que nós fizemos de falar um pouco sobre o meu texto. Não vou falar muito, vou falar pouquíssimo, porque senão retirava depois alguma surpresa que pudessem ter as que vão ler o texto. Por isso, só assim, há alguns elementos gerais sobre o texto. Quando a Marília me convidou, agradeço muito o convite, que me honrou muito, me convidou a participar neste livro e me disse o título. Eu que sou uma historiadora que desde há muito estudo o crime, estudo também a polícia, os tribunais, as prisões, mas todos os elementos relativos ao crime, achei que não era bem desinformação, mas era uma determinada forma de dar informação. O crime era um elemento essencial que eu deveria tratar para um texto para este livro.
E foi por isso que escrevi um texto relativo à forma como a imprensa de Lisboa noticiou o crime num período que é basicamente o final da monarquia constitucional, entre 1870 e 1910. Isto tem a ver, relativamente a este texto, eu queria vos alertar para dois elementos que eu acho especialmente importantes. Primeiro, e tudo isto já agora parte da reflexão do presente. Nós olhamos atualmente para todos os órgãos de comunicação, para os mass media em geral, e permanentemente somos bombardeados por narrativas de crime. Elas entusiasmam as pessoas, nós ficamos pegados à televisão quando vem um caso que é mais banal, mais do cotidiano, um escândalo político, mas que remete também para elementos fora, para violações da lei. Nós ficamos normalmente muito interessados e seguimos esses relatos com grande interesse. E assim, desde meados do século XIX, foi uma forma de conseguir com que a imprensa moderna se conseguisse afirmar, aumentasse as suas tiragens. O grande exemplo que eu referi isso do texto é o do Petit Journal, um jornal francês, que de repente arranja um episódio de crime que vai relatando e as suas tiragens sobem. Mas para além desta sempre muito forte relação que existe entre os mass media e a divulgação do crime, eu queria também, e é isso que eu tento fazer no texto, alertar que enquanto nós, leitores, temos ideia de um certo contacto com a verdade, na verdade nós estamos o que nos chega são as leituras que os jornais, que a televisão, que a rádio, que as redes, que os social media nos fazem chegar, e que não tem tanto a ver com a realidade da coisa, com a possível verdade da coisa, mas tem a ver com relatos que são feitos de forma determinada para entusiasmar, para agarrar o público, para nos fazer continuar a consumir, a ler as coisas. Tem a ver com critérios editoriais que nos afastam muitas vezes daquilo que era o interesse e a verdade do acontecimento. Ou seja, nós enquanto leitores temos uma forma mediada pela imprensa, pelos mass media em geral, de contactar com este fenómeno do crime. E é isso que eu tento alertar no texto. É verdade para o século XIX e é muito mais verdade ainda para o século XX, aliás, porque os meios de comunicação social, atualmente, os mass media são muito mais poderosos e têm uma abrangência muito maior do que tinham no século XIX, em que se circunscreviam a um conjunto muito menor de leitores. Relativamente a isto, eu por isso não falo tanto da desinformação, que a imprensa relata relativamente ao crime é a informação, mas a forma como ele é pensado, a forma como o relato é feito, muitas vezes preside a critérios editoriais que até têm a ver com a venda dos exemplares, é preciso fazer vender a coisa. Não tem muito a ver com a vontade de pura e simplesmente informar, mas tem a ver com criar determinadas representações e provocar determinadas reações e leituras no público que lê esses relatos. Não passou por outra ideia, a não ser quando eu ouvi falar da história da era da desinformação, sendo que está entre parênteses, do que abordar esta questão do crime na imprensa, que é muito interessante e que vai evoluindo, e quando chegamos a meados dos anos 30 também já temos até uma espécie de jornalista detetive, uma espécie de início do jornalista, do jornalismo de investigação, mas sempre muito relacionado com estes crimes do cotidiano, onde a imprensa faz olhar notícias do final do século XIX. São colunas e colunas repletas de relatos de crime, como agora quando abrimos a nossa televisão, seja qual for o canal, sempre qualquer programa, alertar-nos para isso. Foi um gosto participar neste livro e passo a palavra.
Muito obrigado, Maria João. Muito obrigado. Ainda temos alguns minutos, uns 12 minutos, talvez 11. Por isso, eu gostava, aproveitando talvez este painel de historiadores de luxo que eu tenho aqui, pedir alguma análise, se calhar sem o distanciamento histórico necessário, mas para movimentos também no âmbito da história que nós estamos a viver hoje em dia, que acho que são muito interessantes e são muito complexos também, não me parece que seja fácil de leitura, que são os movimentos de revisão ou reescrição ou o que seja da nossa experiência, dos nossos valores, da nossa cultura e da nossa história, como por exemplo deitar estátuas ao rio, alterar nomes de livros, escrever livros, alterar dicionários, etc. Como é que os historiadores podem comentar ou contextualizar esta experiência que nós estamos a viver nestes anos? Não sei quem querá começar, se calhar a coordenadora. Obrigada. Eu se calhar gostaria de pegar, se calhar vou responder também nesse sentido, pegar um pouco o que a Maria João disse, quando ela faz esta comparação entre o século XIX e a atualidade, e nos chama a atenção exatamente que a história nos alerta portanto, para os problemas de sermos manipulados, de sermos, portanto, de ter cuidado como é que podemos atender, portanto, à informação, como é que ela é projetada, lida, interpretada. Eu penso que aqui esse é um dos grandes desafios de hoje. Esse é o grande desafio, é exatamente, portanto, também alertar, portanto, os jovens, naturalmente primeiro, as crianças, os jovens, mas todos de uma forma clara, porque muitas vezes, de facto, nós temos a sensação que as pessoas pensam que aquilo que se está a dizer é a verdade. E, portanto, não põem em causa aquilo que estão a ouvir, que estão a ler, não vão comparar, não vão relacionar com outras épocas e outros períodos. E esse é, de facto, aqui um enorme desafio, e a história pode ser bastante importante exatamente para alertar para essa situação, portanto, de que há aqui, eu ainda ontem lia, ou hoje já não me recordo, uma entrevista do historiador israelita, que agora não vou falar o nome, Harari, obrigada, que esteve aqui na Gulbenkian, e que ele falava, nós temos que pensar que as crianças estão inundadas de informação. Agora, como é que se distingue o que é uma informação credível de uma informação não credível? Isso é o nosso papel. Esse é ser agora o nosso papel. Em qualquer situação, isso portanto, não é encher com mais informações, se calhar, e com mais dados, mas é ajudá-los exatamente a saber seriar, a saber distinguir aquilo que é autêntico, que é verdadeiro, que tem fontes credíveis, exatamente, ou não. Será que não vou passar? Obrigado, Fernando. É uma pergunta indo diretamente ao ponto que levantou. É uma pergunta interessante, aquela que coloca, porque num ofício que não deve ser o ofício de historiador, que não deve ser olhado como um ato político, ou seja, tem que ter alguma imparcialidade. Qualquer resposta a essa pergunta coloca o historiador na linha de fogo de uma leitura de que política é que ele é, ou de que lado é que ele é. Eu acho que esse ponto que está a levantar da reescrita histórica, da censura histórica, de cancelar autores, de deitar abaixo estátuas ou símbolos, o que quer que seja, é, em primeiro lugar, amnésico, em segundo lugar, anacrónico e, em terceiro lugar, empobrecedor. É amnésico porque nos remete para aquilo que eu dizia inicialmente, quer-se construir um presente de agenciamento político sem raízes. Depois é anacrónico porque nos coloca a julgar contextos históricos com 100, 200, 300, 400 anos, que tiveram a sua lógica, que é atacável por valores morais que são os nossos dois, mas que não podem ser aplicados retroativamente e anacronicamente a esses contextos lá atrás.
E finalmente é empobrecedor porque nos coloca em batalhas de memórias que, a meu ver, são inúteis, porque elas segmentam e elas guetizam ao fim e ao cabo, quase em seitas, aqueles que são pelo monumento A e contra o monumento B, pela história ou pelo herói da história A contra o herói da história B. E a pior coisa que a política de agenciamento pode fazer à história é justamente instrumentalizá-la para debates que têm que ser pensados. E para dar um exemplo muito claro, a expansão, descobrimentos, o que quer que seja, os próprios termos hoje têm uma conotação política que não tinham. Quando nós desatamos a julgar em dicotomias de povos colonizadores ou colonizados, ou escravizadores ou escravizados, e tudo isso pode vir ao de cima, mas pode vir ao de cima com conhecimento histórico. Nós perdemos aquilo que é um contacto entre civilizações, evidentemente desigual, evidentemente com coisas que nos repugnam, mas mesmo as coisas que nos repugnam devem ser estudadas, porque se nós começarmos a descolonizar currículos, a descolonizar livros, a descolonizar o espaço público, podemos estar a criar as condições que serão no mínimo irónicas, porque são ao arrepio daqueles descolonizadores que hoje querem fazer isso. É um dia querermos explicar o que é a escravatura, o que é o racismo, o que é a exploração de um povo por outro, e já não termos memória disso. E já não termos livros onde isso é explicado. E nesse dia, bom, sabemos onde é que conduzem as sociedades que queimam livros, que apagam memórias. É estranho que uma sociedade democrática enverede por uma política de cancelamento, porque essa política de cancelamento, como qualquer política de cancelamento, volta-se sempre contra os guardiões de uma memória para o futuro. E, portanto, aqui tem a minha resposta. Ela é evidentemente conotada, mas é a minha resposta como historiador, não como político. Muito obrigado. Muito obrigado. De forma muito breve, porque o Miguel e a Lídia já disseram mais ou menos aquilo que eu também acharia importante e não há tempo. Eu acho que é uma atitude atual que retira pertinência àquilo que se faz atualmente, porque se está a deixar o passado e tudo aquilo que foram conquistas do passado para trás. Acho que não se devia fazer, acho que temos que fazer, é preciso fazer algo mais para a frente, evidentemente, mas depois chegamos aqui e não percebemos de onde viemos. Portanto, acho empobrecedora e acho altamente, enquanto historiadora, acho altamente anacrónico uma pessoa estar, evidentemente que a história é sempre uma história feita a partir do presente, mas os elementos do passado têm que ser contextualizados da sua época, e acho que é mesmo algo perigoso, porque não nos deixa perceber o que é que foi sendo feito para chegarmos até agora e o que é que teremos de fazer para continuar, talvez, a fazer uma sociedade mais justa, melhor para todos, mais inclusiva. Portanto, acho algo incompreensível. Incompreensível, mas ao mesmo tempo percebe-se. Também foi feito no passado isso, não é verdade? Quando Mussolini destruiu os bairros de Roma, porque achava que eram populações que era preciso apagar, e se deveria construir habitações todas ao estudo do Império Romano também, óbvio, não acho que seja uma grande novidade, mas acho que temos que alertar as pessoas para a incorreção da coisa. Muito obrigado, Maria João. Estamos em cima da nossa hora. Eu sintetizaria, talvez, de facto, que esta complexidade do problema, aqui abordado também no livro e fazendo parte também do nosso contexto atual, a questão de o presente, o futuro e o passado estarem naturalmente sempre a mudar conforme a experiência da humanidade a cada momento. Nós hoje, de facto, experimentamos isto também num contexto especial de informação abundante e informação sem saber a origem das fontes, portanto, a história da desinformação, que traz novos desafios a este desafio da própria história. Mas eu diria também que esta obra, esta reflexão também nos mostra uma outra coisa, que aliás acho que nós podemos ver aqui neste debate, que é se
se tantas pessoas hoje em dia sentem de alguma maneira a história como algo irrelevante. E eu diria que é sobretudo porque o que é relevante, pelo que é sentido, é o presente. É um presente intenso, que suga constantemente a atenção das pessoas. É um presente contínuo e, portanto, a história surge como uma espécie de curiosidade. Mas é também, esta experiência leva também a que o futuro chegue como algo imprevisível. Algo inteiramente despropositado, porque eu não faço a mínima ideia o que é que vou fazer para a semana. Queres combinar daqui a 15 dias ir almoçar? É quase um insulto. Bem, eu sei lá onde é que eu estou a fazer o quê, o que é que me passa na cabeça daqui a 15 dias. Portanto, há aqui uma relação entre o passado, entre o futuro, não é? E o presente. Porque se o futuro parece imprevisível, a história é relevante, o presente é incompreensível, seguramente. É incompreensível. Por isso eu acho que este nosso debate, este livro também ajuda de facto a termos uma experiência humana, como aqui foi referido, mais rica, que era também o objetivo deste livro. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Queria só agradecer aos autores. Ok, queria só agradecer aos oradores, foi um debate muito interessante, era isto também que queríamos trazer à Feira do Livro e referir que o livro está à venda no nosso pavilhão do D36 da UCP Editora. Muito obrigada a todos então, boa tarde.